Bem-vindo ao programa Minha Empresa, Minha História. Os empreendedores que passam por aqui trazem histórias que servem de exemplo e inspiração. Aqui a gente mostra que o sucesso é feito tanto de vitórias quanto de desafios e que a dedicação é a marca do empreendedorismo catarinense. Tá pronto para conhecer mais uma dessas histórias incríveis? Então, olha só. Hoje nós estamos aqui em Itajaí para conhecer os 38 anos de história de uma empresa de congelados e da família que faz tudo isso acontecer. Eu estou falando da Catarinense Congelados e da família do seu Paulo. Vamos lá ver o que tem. Eu sou natural de Mafra, Santa Catarina. Quando vim com meus 12 anos a estudar na cidade, né, fazer o meu primário, na casa da minha afinada irmã, como filho de agricultor, sempre com pouco dinheiro ou nada de dinheiro. E aí, por um belo dia, eu vi um moleque comendo um doce dentro da sala de aula e perguntei como é que ele conseguiu esse dinheiro. Ele falou, eu vendendo picolé. E aí, eu, claro, fui ao encontro da produtora e fui vender picolé no estádio de futebol de Mafra. E depois dei sequência na venda de picolé. E a minha irmã ficava muito preocupada comigo porque ela ganhava pouco e eu naquela época já até dava um dinheirinho. Então eu até ajudava para comprar carne, para comprar leite em casa. Então eu digo que hoje eu sou um sorveteiro, nascido lá por volta de 63, 62, né? E que tenho um orgulho muito grande de ter representado e estar representando no Brasil as maiores marcas de sorvete do mercado nacional e internacional. Quando saí do Exército, fui convidado a trabalhar numa empresa em São Paulo, que me deu o primeiro start de trabalhar em campo com vendas. Uma linha de sorvete gelato, trabalhei por um período de 6 anos e recebi um convite para ser distribuidor em Santa Catarina. E desta forma, lá por 1986, acabamos vindo para cá, estabelecendo-se lá em Blumenau primeiro. Nós tínhamos 3 filhos, então estávamos cuidando lá, eu fiquei com as crianças e ele veio. E na época, se fizesse conta, não pegaria o negócio. Ela nos deu a condição de 90 dias de prazo para pagar a primeira compra. E de lá para cá, lógico que a gente, com isso, a gente ganhou um fôlego. E os caminhões foram deles, né? Eles acabaram vendendo os caminhões para a gente pagar período, em 2 anos, né? Foi. Primeiro não pagava nada, porque eles tinham que assumir a área, né? E aí ele contratava pessoas com o seu próprio carro, né, para trabalhar. E em termos de capital para começar o negócio, né, eu diria que hoje não haveria essa facilidade, né? E poderá também haver, porque depende muito do quem quer que eu esteja no negócio, né? Interesse, né? Interesse mútuo. E eu acho que na época foi isso que aconteceu, né? Agora, eu admiro, né? Os diretores da época acreditar em mim. Eu admiro eles terem acreditado em mim, porque eu não tinha nada além de ter filhos para alimentar e casa para manter. Mas eu acho que os meus 6 anos de casa, né, talvez tenham lá demonstrado boa dedicação e sempre fomos pela transparência, né, sempre trabalhamos correto. E eu acho que essa foi o meu cacife para me tornar distribuidor da Gelato em Santa Catarina. 95 mais ou menos que eu iniciei na empresa, 94, 95, que eu iniciei efetivamente, né? Mas antes era só freelance, vinha, dava limpada, levava coisas para o banco, mas aí o resto tinha a equipe toda fazendo, aí depois chega uma hora eu ganhei um cargo também e passei a trabalhar direto, assumi a parte do financeiro. A empresa funcionou por 20 anos em Blumenau e chegou o momento de ampliar suas estruturas e mudar para outra região. Foi aí que a empresa mudou para Itajaí. Esses 20 anos, obviamente, houve a necessidade da gente ter um negócio próprio, afinal de contas nós trabalhamos para isso. Então, um belo dia a gente visualizou o terreno que hoje nós somos aqui, instalado, e começamos a pensar em ter o nosso imóvel, ou seja, a nossa sede,
né? Mas, antes que isso, a gente acabou também comprando em Biguaçu, montamos também um CD avançado para atender as demandas de Florianópolis, que acabou desativando após ter oficializado aqui. Mas aqui foi um sonho que eu não esperava poder realizar. E hoje me considero um sonho muito bem realizado, porque a gente olhou um terreno todo bruto e a gente olhou com aquele olhar de um investidor, o olhar do empreendedor. Disse, olha, aqui eu vou montar a minha sede. Como todo empresário, seu Paulo e a Zélia tiveram momentos bem difíceis na empresa e contam com muita sabedoria como conseguiram superar as adversidades, tomando as decisões corretas. Acho que um dos maiores desafios que a gente enfrentou, né, durante esse período todo foi sempre os intempéries que a gente teve aqui, que é comum em Santa Catarina, enchente, né, deslizamento, trânsito, né, e também temporadas que muitas vezes foram atípicas, né, mas a gente sempre, como já disse no início, a gente não se valeu de empréstimo bancário. Então isso nos proporcionou a vivência mesmo com grandes dificuldades. Teve uma época que a gente teve um princípio de falência, né? Que o nosso financeiro, porque o Paulo ele confia muito nas pessoas. Ele dá e libera. Deixa lá, não fica checando nada, porque a pessoa disser está dito. E hoje em dia não, já é tudo diferente, né? Ele já é bem mais ligado, aprendeu bem com isso aí. Mas aí a pessoa era muito de confiança dele e a pessoa deu um golpe muito grande. Quando ele foi ver, era impostos, era dívida com a companhia, que uma carga de sorvete é muito cara. É assim, tipo, hoje em dia ela é 500, 600 mil uma carga. E então você perde duas daquela, você já não consegue colocar em dia, né? É um acúmulo muito grande. Na época, nós tivemos que vender todos os nossos caminhões, agregar, terceirizar, correr para banco para buscar dinheiro. Mesmo assim não era o suficiente, ainda tinha a dívida da companhia. Aí o nosso gerente lá disse, olha, fujam, pega esse dinheiro, vamos para o Paraguai, vamos para algum lugar. Eu falei, o Paulo ainda disse, vamos fugir. Eu falei, Paulo, eles nos encontram, esse dinheiro acaba no instante, eles vão nos encontrar e daí nós vamos ter que assumir essa dívida, não adianta. E dívida de imposto a gente sabe que do governo não acaba nunca. Senão vamos ficar e vamos encarar. Aí negociamos com a companhia e pedimos 1 ano para pagar, eles nos deram. Aí mandaram um produto, porque daí liberou o crédito, né, a partir da negociação. Cessou o juro também, era épocas de juro muito alto. E a gente recuperou e em menos de 1 ano a gente pagou a dívida e levantou a cabeça novamente. E com isso aí acabou ganhando, porque nunca a gente pensava em vender os caminhões para o motorista e pagar eles por entrega. Para seu Paulo, o grande orgulho e um dos grandes diferenciais da empresa é não depender de recursos bancários para capital de giro e investimentos no patrimônio material da empresa. Somos uma empresa que não nos utilizamos de recursos bancários, né? Eu tenho um lema comigo, que aqui não se come caviar, aqui se come arroz, bife e arroz, outro dia arroz, bife e ovo. Ou seja, vivemos das próprias pernas, né? Porque como nós temos um faturamento nosso, ele é representado novembro a fevereiro, 70% do nosso negócio, né? O verão. E depois você tem que passar fazendo economias ou gastando o que ganhou. Então isso para a gente que opera, e claro que aqui nós estamos falando de uma operação de sorvete, né? Nós nos especializamos em sorvete. Tentamos outras alternativas como congelados, batata e outros produtos, mas eu não sei se porque a minha cabeça não aderiu à ideia ou porque o produto que nós hoje vendemos cobra muito da gente a dedicação. Estou com essa dúvida, e eu acho que essa dúvida é perene porque todos os que eu conheci como distribuidor de sorvete, que fizeram uma divisão de produto, colocaram outros produtos, muitos deles não se deram bem, porque perdeu o foco. E nós somos focados em venda de sorvete. Os filhos trabalham na empresa desde criança. Começaram a colaborar desempenhando atividades simples, mas fundamentais para que tivessem responsabilidade e aprendessem a trabalhar. A primeira atribuição nossa, a catarinense é a nossa irmã mais nova, né? Somos 3 filhos, 2 vivos, né? E chegamos aqui há 38 anos atrás, eu tinha 11 anos, a mais velha. E daí o pai falou assim, olha, a função de vocês é cuidar do cachorro, eu e meu irmão.
porque na época não tinha alarme eletrônico, então tinha um Doberman, adulto já. Então eu passeava com o Doberman, eu entregava comida para o Doberman e o meu irmão Paulo, ele limpava o prato para se colocar a comida do Doberman. Então assim, esse serviço. A mãe sempre nos incentivou a trilhar nossos próprios caminhos, a fazer a graduação que a gente queria, tudo isso, né, Paulo? Hoje, registrado como CLT, né, eu sou o funcionário mais antigo. Minha primeira função registrada, eu era digitador de pedidos. Foi onde eu comecei, eu tinha bastante afinidade com computação. Nessa computação eu fui aprendendo a programar. Na verdade, a gente fez um curso, eu e o Joyce fizemos um curso. Foi o único curso de informática, né, que a gente teve a oportunidade. Foi o pai, ele viu que aquela caixinha ela ia revolucionar o negócio e colocou a gente num curso de iniciação. E com esse curso o Paulinho desenvolveu muito. Hoje, muito do que a gente tem de inovação, de tecnologia na gestão do negócio, tem a visão estratégica, mesmo o desenvolvimento interno aqui, né, do Paulo e da equipe dele. A Joyce conta com a ajuda do Sebrae desde os tempos da faculdade. E dentro da empresa, essa parceria deu resultados muito positivos. Quando eu terminei o jornalismo, estava terminando o jornalismo na UFSC, eu sabia que eu gostava de fazer muitas coisas no jornalismo, mas eu não me via em nenhum emprego da área. Eu queria empreender, vim de uma família empreendedora. Então, eu tive sorte, naquele momento tinha uma turma lá dentro do CRIE, nem sei se existe mais esse curso, de criação de empresas. Ele dava assim um panorama do que era criar uma empresa. Né? Tinha muita gente com mais de 50 anos em vias de se aposentar como servidor público. Então, acho que a turma era para eles e eu estava com 20 anos ali, estava de alegre. Então, fiz o CRI, na sequência eu fui para Porto Alegre, trabalhei na Zero Hora, mas assim, as condições de relação de trabalho dentro da redação não me satisfaziam, eu não via futuro naquilo. E eu empreendi. Então, a minha primeira empresa, com 22 anos, a Comunicação Fácil, foi matéria de jornal na época, porque eu já desenvolvia conteúdo para a internet em 98. Sabe? Então, assim, tava lá na Gênese, sabe? E daí depois vamos dar um pulo no tempo, depois de toda essa história, ser jornalista, voltar para tocar a empresa, em 2012, Empretec. Em 2015, a Selfie vai para o mercado e em 2020, com a pandemia, a gente vê que a gente tem que buscar novos mercados e a gente entra na primeira turma do Go to Market. Né? Foi eleito como case daquela primeira turma, o nosso negócio. Em 1999, eu abri uma distribuidora de praia, que é com vendedores, picolé, carrinho na praia mesmo, né? E aquilo ali, eu fiquei ali durante 17 anos, aprendi muita coisa como gestão do negócio, gestão de pessoas principalmente, né? E foi uma bela de uma escola como sorvete e também como cliente da Catarinense. Eu fui no outro lado, eu era um cliente da Catarinense e fui aprendendo com o negócio. Tanto a Joyce quanto o Paulo sabem das dificuldades e dos benefícios de trabalhar em família. O que marca a minha vida, a minha volta para cá, é o nascimento do primeiro filho do Paulinho, meu sobrinho Arthur. Porque ele está com 18 anos, né? Então eu pensei, na hora que a minha cunhada anunciou que estava esperando neném, eu não sabia se eu ia ter filhos, né? E eu pensei assim, puxa, será que eu vou voltar para Santa Catarina só para enterrar alguém? Eu quero vida. Então isso é muito emocionante, porque é vida, né? Então é desafio, mas isso é o bônus, entendeu? Trabalhar em família não é fácil, exige muita paciência, paciência, compreensão, exige muito respeito. Exige muito respeito, respeitar as diferenças, saber que um filho não é igual ao outro e que o filho não é igual ao pai e saber respeitar isso. Então, eu diria respeito e compreensão. Hoje, com 30 anos de funcionamento, a Catarinense Congelados passa pelo processo de sucessão familiar. Para a alegria do seu Paulo, que sempre sonhou em ver os filhos tocando o negócio que ele criou.
eu e Paulinho que tomamos conta aqui dentro da empresa, do contábil, né, contábil e o administrativo, financeiro, e a Joyce está com desenvolvimento e o Paulo está com essa parte de RH e pessoas. Então cada um assumiu umas funções, dividiu e paramos para fazer reunião, para trocar as ideias. Aqui eu já acredito que fim não existe, existe continuidade, né? Eu não tenho dúvida nenhuma que o amanhã pertence aos dois, né? A gente está se preparando, inclusive, dentro da legalidade, para que eles já se tornem dono do negócio. Em 2005, quando a gente faz o movimento de início do processo de sucessão, lá em São Paulo, onde eu estava na Editora Europa, eu tinha recém feito uma especialização em marketing e estudado cenários futuros, né? Cool Hunting. E a gente viu que haviam tendências que já estavam se desenhando, que iam atingir o auge em 2020, lá em 2005 isso. E uma delas era uma busca de uma alimentação mais saudável, mais natural. Então, em 2020, a gente ia chegar nesse mercado constituído, uma massa crítica de consumo para saudáveis. E a gente estava em 2005. Então, desde 2005 passou a ser uma obsessão nossa de buscar, né, esse oceano azul, né, de mercado. Então, fomos dando os passos. Em 2007, começa a nossa caminhada, 2007, 2008, a gente chega no nome, que é Selfie, deposita essa marca e vai fazendo pilotos. 2008 a 2012, quando sai a marca em 2012, eu vou a campo, a gente desenvolveu um restaurante de comidas saudáveis para ver as pessoas, como é que elas eram. 2012, 2014 foi esse o ciclo. E daí em 2015 a gente estava maduro para ir para as gôndolas. Então hoje está nos supermercados uma linha que vai de açaí, polpa de fruta, sucos funcionais, sorvete vegano, né? Então é muito interessante porque a gente já exportou, a gente já participou do Go to Market, a gente nasce como negócio dentro de uma turma de Empretec, né? Então é bem legal porque teve as etapas todas e o Sebrae estava junto o tempo todo. Com os filhos criados e a família unida, seu Paulo e a Zélia sabem que fizeram a coisa certa. Mesmo nas dificuldades, tomaram as decisões necessárias e nunca tiveram medo de trabalhar e tocar a empresa. Muitas águas passaram por baixo da ponte, muitas dificuldades vieram, né? A concorrência era uma concorrência bastante árdua, né? E até hoje é assim. E me parece que quanto mais o concorrente é importante, mais os desafios aparecem. E a gente cresceu com esse desafio e hoje a gente se sente muito à vontade em poder ter uma boa marca a ser representada no mercado, estamos bem colocados, temos a nossa estabilidade empresarial, que são os nossos bens de consumo aqui. Gostoso trabalhar e saber que você é responsável por bastante pessoas, né? Que você está dando uma qualidade de vida também, está contribuindo, né, para o melhor do Brasil, melhor de Santa Catarina mesmo. Né? E além disso, cada um de nós tem a sua residência própria, cada um tem o seu investimento particular e temos uma vida que eu diria, se não a ideal, mas pelo menos próximo dela. Que legal, né? Como é bom conhecer histórias de pessoas reais que passam por desafios parecidos com os nossos e conseguem superar as adversidades e vencer. E você sabe que o Sebrae quer ajudar o empreendedor catarinense a crescer e ter cada vez mais sucesso. É só entrar em contato que o Sebrae Santa Catarina vai te dar todo esse apoio necessário para que a sua história e a da sua empresa ganhem destaque. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima!